Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério de São Paulo e agradeço a Deus por essa oportunidade de mais um momento para refletirmos nas verdades bíblicas, na preciosa palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dê o clique, o joinha, compartilhe com seus contatos a maravilhosa palavra do Senhor. Interessante que esse tema que vamos abordar, primeiro vamos para uma reflexão poderosa. Quando se visita um cemitério, nós contemplamos no cemitério uma estrutura que tem de alvenaria, de concreto. Mas quando visitamos cemitérios antigos, não havia isso. O corpo era colocado direto na terra. Então, dependendo da sepultura, se havia a erosão, devido chuva, sol, dependendo da terra, havia erosão em alguns cemitérios. Então, quando se vai num cemitério, não se quer de maneira nenhuma ver corpo em decomposição ou ver ossos de pessoas que já se decomporam e estão nos ossos. Agora, o que a Bíblia relata, que nós vamos ler o versículo, é que um homem havia morrido dos filhos de Israel e de repente, quando ele foi para ser enterrado, veio um bando de moabitas para devorar a terra, os filhos de Israel naqueles dias. E os que estavam para cavar, para enterrar o morto, jogaram o morto numa sepultura que havia ali. E aquela sepultura que jogaram o morto e fugiram, ela tinha ossos de um corpo que já passou o processo de decomposição aparecendo. Um osso. Uma cena que você não gostaria de ver, nem eu. Mas sabe o que aconteceu? Quando aquele morto tocou naquele osso, havia virtude do Espírito Santo represada naquele osso. Havia virtude do poder de Deus naquele osso. E aquele morto ressuscitou e levantou-se nos seus pés e saiu dali vivo, completamente restaurado. Aí eu fico admirado e você fica admirado também pensando, mas que osso é esse que tem poder? Mas que osso é esse que tem virtude do Espírito Santo? Mas que osso é esse que tem uma unção de milagre tão forte depois que o corpo já foi decomposto? Que osso seco é esse que está represando unção de Deus, poder de Deus? Então eu vou te falar, esses ossos eram ossos do profeta Eliseu. Então vamos ministrar sobre o tema unção dobrada que Eliseu pediu ao profeta Elias. Significa unção dobrada para você do Espírito Santo, unção dobrada para mim. Será que Deus pode multiplicar a medida da unção dele na nossa vida? Então vamos ler aqui, 2 Reis 13, eu vou ler o versículo 20 e o 21. Diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. E não sabemos quanto tempo que passou para chegar a ficar só os ossos. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, a entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando
e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Aleluia! Aleluia! Virtude do Espírito Santo até o tutano dos ossos. Virtude do poder de Deus transbordando até quando não tem mais carne no corpo. Essa é a maneira que o Espírito de Deus quer se apoderar da sua vida, se apoderar da minha vida, para termos unção até o tutano que está no meio dos ossos. Aleluia! Será que você crê nisso? Então vamos refletir sobre a vida do profeta Elias. A Bíblia começa chamando ele de Elias o Tisbita. Então medite aqui comigo. Elias o Tisbita. E de repente, veio do trono de Deus uma unção poderosa. Uma virtude de poder. Uma eletricidade. E essa unção desceu sobre a vida de Elias o Tisbita, quando a Bíblia diz, e veio do céu, veio de Deus, a palavra do Senhor sobre a vida de Elias o Tisbita. Desceu aquela energia, aquele poder, aquela autoridade, aquela graça. E normalmente os profetas de Deus tinham pessoas para ajudá-lo, para servir. Mencionar o que Deus operou através da vida do profeta Elias, basta você ler o livro de 1 Reis, e você vai ficar bem informado. O 2 Reis também, onde nós vamos nos detalhar agora. Então esse profeta Elias, por ordem de Deus, ele chamou Eliseu. Eliseu para ser o seu servo. Eliseu para estar derramando água na bacia para ele lavar as suas mãos. Eliseu que trabalhava com bois, deixou seu pai, sua mãe, o seu trabalho, a sua renda, porque Elias passou sobre ele a sua capa. Eu não sei te detalhar sobre essa capa de Elias. Eu só sei que Elias era diferente. Ele não vestia as roupas de pano, de tecido. Ele vestia roupa de peles de animais. E ele tinha cinto de couro. E ele tinha uma capa. Essa capa de Elias tinha poder de Deus, virtude de Deus. Igual aquele cajado de Moisés, que quando era levantado, Deus operava maravilhas. Sinta a virtude do Espírito Santo enquanto eu estou ministrando, para que o Senhor nos dê porção dobrada até o final dessa mensagem. Não perca nada. Assim era a capa de Elias. Aleluia, aleluia. Eliseu seguindo Elias. Chegou o momento em que Deus haveria de arrebatar Elias ao céu. Elias subiria ao céu. Elias não provaria a morte. E o Espírito Santo estava revelando para vários outros profetas o que ia acontecer. E quando chegou o dia de Deus arrebatar Elias, Elias disse para Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me chama a Betel. E Eliseu diz, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Depois Elias anda mais um pouco e diz para Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me manda a Gilgal. E Eliseu diz, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a terceira vez, olha a provação. O Espírito Santo muitas vezes nos prova para ver se
vamos querer realmente a bênção ou não? E aí Elias diz a terceira vez e última: fica-te aqui, porque o Senhor me chama além do Jordão. E Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E eles vão caminho do Jordão. Os filhos dos profetas encontram com Eliseu e diz: tu sabes que hoje o Senhor Deus tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E Eliseu diz: eu também o sei. Calai-vos sobre isso. Calai-vos, querendo dizer, o mistério é muito grande. Tem muita unção nisso que vai acontecer. Tem muito poder do Espírito Santo. Não toca nesse mover de Deus, que Deus vai fazer coisas grandes. E quando eles chegam numa certa parte do Rio Jordão, que nós não sabemos ao certo, eu tenho vontade de voltar a Israel só para ir acompanhando o trajeto do Jordão, para me aproximar da onde chegou Elias e Eliseu. Você imagina o Rio Jordão, aquelas ribanceiras transbordando de água? E Elias pode ter dito para Eliseu: Eliseu, você sabe que quando o nosso povo saiu do Egito, e os pés dos sacerdotes carregando a arca pisaram nessas águas, esse Rio Jordão se abriu, e eles passaram em pé enxuto, terra seca, pelo poder de Deus Yahvé, pelo poder do Deus Altíssimo. Eliseu pode ter confirmado: sim, profeta, eu sei bem essa história. E Elias deve ter dito: então veja agora o que vai acontecer. Elias tira sua capa, toca no Rio Jordão, e o poder do Espírito Santo que fluía fez aquelas águas se separarem do Rio Jordão. Veja as águas pela fé se separando. Ficou retido o Jordão que vinha correndo. Ficou água de um lado e água do outro. E Elias e Eliseu passaram em pé enxuto. Na distância, tinha 50 filhos dos profetas que estavam assistindo a cena. Eu imagino um dizendo para o outro: olha o poder de Deus na vida de Elias. Olha como o Espírito Santo está sobre a vida dele. Nós ouvimos falar que há muitos anos atrás, nossos pais, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Jordão. Mas agora nós estamos vendo. E de repente, quando passam do outro lado, e o Jordão se fecha, e Elias diz para Eliseu a pergunta do Espírito Santo para mim e para você. Elias assim: pede-me o que quiseres, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu, caminhando com Elias, diz: eu quero porção dobrada do poder do Espírito que está sobre você. Eu quero porção dobrada dessa unção. Eu quero a porção dobrada do mover do Espírito do Senhor que repousa sobre a tua vida. Eu imagino Elias se indignando e dizendo: coisa difícil você pediu. Você pediu algo muito difícil. Mas se você ver, quando eu for tomado de você, acontecerá. Se você não ver, não acontecerá. E falando um com o outro, de repente, vieram do céu carros e cavalos de fogo. Carros e cavalos de fogo. Isso é glória de Deus. Isso nós vamos conhecer só quando chegarmos no céu. E separou Elias de Eliseu, passando no meio deles. E Elias sobe ao céu num redemoinho de Deus. O corpo carnal deve ter sido transformado já num corpo de glória. A capa de Elias cai. Eliseu grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele pega a capa de Elias e volta para o Rio Jordão. E quando vê aquelas águas do Jordão transbordando, Eliseu dobra a capa de poder,
e toca no Rio Jordão e diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas começam a se separar. E Eliseu passa em pé enxuto. Os filhos dos profetas que estavam distantes, eles dizem uma frase: o Espírito do Senhor, que pousava sobre Elias, agora repousa sobre Eliseu. Meu querido, foi unção até o tutano. Nós estamos, através dessa mensagem, andando através dessa mensagem com o Espírito Santo de Deus aqui. E nós estamos precisando dessa capa de poder do Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, como Eliseu disse para Elias. Vamos dizer assim: Espírito do Senhor, me dá porção dobrada do que eu recebi até aqui. Me dá porção triplicada. Pousa sobre mim com graça, com autoridade, com virtude. Que a capa do Espírito Santo possa cair para a gente pegar. Pegue a capa do Espírito Santo. Pega a capa do Espírito Santo. Pega a capa do Espírito Santo. É a capa do poder. É Jesus nos enchendo. É Jesus nos transbordando. O Espírito Santo está aqui e Jesus pode nos dar unção dobrada. Eu termino essa mensagem dizendo que o Espírito Santo repouse sobre você com muito poder. Que o Espírito Santo repouse sobre a minha vida com muito poder. Recebe a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu creio que você está sentindo o que eu estou sentindo. Deus tem unção multiplicada para a nossa vida. Recebe a unção em nome do Senhor Jesus. Amém.